Bom dia, Brasil! Bom dia, Faria Lima! Estamos começando mais um pré-marketing aqui no canal da BMC. Sou Marco Prado e a gente está aqui todos os dias a partir das 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo muita informação de mercado financeiro para você. Hoje a gente vai falar sobre a repercussão do payroll de sexta-feira que ainda ecoa nos mercados mundiais. Vamos trazer também a cotação das bolsas internacionais, como opera lá fora, a tradicional abertura dos contratos aqui de futuros de índice dólar na Bolsa Brasileira, a agenda da semana, boletim Focus. Olha, bastante informação, você vai ficar conectado com a gente. Vou começando dando um bom dia aqui para Amanda Coracini, uma garota, uma mulher aqui dando um bom dia para a gente aqui. Mercado financeiro que é tão carente de mulher, né? Poucas investidoras ali, na verdade, trader principalmente, né? Mas aos poucos a mulherada vai dominando. O Dari Pinheiro, o Gabrielzinho dando um bom dia para nós, Márcio Mota dando like também, chegando aqui todo mundo. Vamos se ajeitando, toma um café, lava o rosto, que o mercado financeiro, a semana está começando uma agenda fraca. Vou chamar aqui os convidados, né? Temos o tradicional Guga Almeida trazendo informação do mercado financeiro, trazendo a abertura. E hoje, aqui com a gente na abertura também, o Eduardo Garuffi. Bom dia, meus queridos, tudo bom? Eu acho que o Guga está sem áudio. Bom dia, Kim, como é que tá? Também acho que estão sem áudio. Mas vamos passando aqui, enquanto a gente vai arrumando esse pequeno problema técnico, eu quero falar das bolsas internacionais que caem nessa manhã de segunda-feira. Bolsa caindo aqui, a gente está tendo um movimento de queda aí por repercussão até mesmo do payroll na semana passada. E a gente vai falar com os nossos dois convidados de sempre aqui, o Guga, né? O que o mercado está olhando aí em relação à taxa de juros lá fora, à inflação. Preocupou bastante o payroll, o mercado de trabalho intenso ainda nos Estados Unidos, e isso fez com que as bolsas caíssem na sexta-feira. Dá uma olhada aqui no mapa de calor que a gente fala na sexta-feira do nosso mercado, caiu. Bolsa que deve abrir também sofrendo, igual as bolsas internacionais. A gente tem destaque aí para as principais bolsas do mundo. Dow Jones, S&P, Nasdaq, que são as principais bolsas dos Estados Unidos, 1,15%. Europa, a gente tem a Alemanha liderando a queda com 1,17%. Na verdade, tem bolsa caindo mais. França caindo 1,57%. As demais bolsas do bloco aí caindo 1,55%. Começamos a semana, uma semana de agenda muito fraca. A gente não tem muito indicador para sair durante a semana, mas o viés está pessimista, pelo menos nessa manhã de segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Já está conectado o áudio aí, deixa eu ver como é que tá aí, Guga. Fala alguma coisa, dá um alô, dá um oi. Acho que continua. Fala, aqui. Pessoal, eu acredito que o áudio estava ok, Marco. Era o retorno que não estava acontecendo, porque eu escutava o Garuffi. Então tá bom, beleza. Agora eu tô te ouvindo. E o Garuffi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marco, tudo bom? Agora sim, agora vocês estão aqui. Agora tá todo mundo conectado, agora eu quero ver. Vou jogar batata na mão de vocês. Não tô nem aí, vou passar a bola. Guga, começando com o Guga, que agora tá com um cachorro novo. Já escolheu o nome, Guga, do cachorro? Cara, eu escolhi o... Viu que espetáculo? Eu nunca tive um post tão comentado. Eu te sigo compartilhado. Eu nunca te sigo. Mandaram direct e tudo mais. Pô, resolvemos aumentar a família, né? Fazer um cachorrinho aqui pro Arthur. Eu e o Arthur escolhemos a raça e o sexo. Aí não teve como. Não teve como negociar o nome. O nome foi a Gabriela que escolheu. Vai ser o Zen. Trazer um pouco mais de paz para casa. Por que será, hein? Por que será que ela escolheu esse nome, hein? Por que será, hein? Por que será? Eu queria ter colocado o nome dele de Game, mas ela não deixou. Falei, mas é quase igual, Zen, Game, ninguém vai entender nada. Ela, não, tem que ser Zen. Pumba, tudo bem, cara. Cada um traz o que quer pra casa, né? É isso aí, cara. É isso aí. Mas cachorro é isso aí. Alegrar a vida. Você tem cachorrinho também, Garuffi? Você tem pet? Gatos, 3 gatos. Com você 4, então, é isso? Em casa? Vamos lá. O povo aqui em casa acha, né? Mas não sei, né? É isso aí, vamos lá, vai. Animando um pouquinho a segunda-feira, que segunda-feira geralmente é um dia marcha lenta, né? Mas hoje não vai ser marcha lenta, não. A gente está tendo as bolsas em queda, payroll sexta-feira assustando o mercado aí.
de uma certa forma, equalizando tudo hoje. Guga, para hoje aqui que a gente tem aí, vamos começar a falar o seguinte, vamos começar a falar de bolsa, né? Bolsa que eu estou mostrando aqui, você vai compartilhar o gráfico, obviamente, e também o Garuf vai compartilhar, mas na sexta-feira a maioria das ações caíram, hoje não deve ser muito diferente não, já que tudo trabalha em queda. O que você está projetando para hoje, Guga? Pois é, parece que as projeções continuam sendo de queda. Vamos ver em que nível o mercado ele pode vir a ter um pouco de melhora. Meu gráfico está compartilhado? Está compartilhado aqui. Tá sim. Acho que o pessoal está ajustando a tela. Hoje pelo visto, existem alguns probleminhas técnicos aí, mas vai ser corrigido nos próximos dias, imagino. Normal, normal. O que está acontecendo, né? Que, ao meu ver aqui, né, pessoal, a gente estava depois que o Ibovespa, deixa eu arrumar aqui a tela. O Profit também não estava ajudando muito. Depois que o Ibovespa, né, se aproximou lá da região dos 115 mil pontos, querendo ou não, todo esse rally de alta que a gente tinha, ele tinha chego no nível de satisfação. Então, o que a gente consegue perceber no gráfico, né, com uma certa clareza, né, que quando nós estávamos próximos aos 113 mil pontos, 104 mil pontos, né, o mercado ele tinha muito espaço para poder ajustar o movimento de baixa. Né, e a gente viu um movimento correndo rapidamente ali em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões. Tá? Então, se a gente for pensar isso em semana, uma semana e um dia. Né? Em 6 pregões ele volta o movimento, a maior parte do movimento. Depois que a gente viu, né? Quando o mercado passou os 112 mil pontos, o mercado ele, né, travou essa intensidade, esse movimento direcional e aumentou ali a volatilidade, né? Só que ainda tinha aquela janela para chegar aos 115 mil pontos, que foi exatamente o que aconteceu. Então, na minha percepção, é como se o mercado tivesse atingido um nível de satisfação. Então, o que acontece no nível de satisfação? O mercado entende o seguinte, olha, ok, esse nível de preço, né, tá mais dentro do normal, né, mas para conseguir ir para um degrau mais acima, a gente precisa de alguma coisa muito boa. E vice-versa. Olha, tá ok esse nível de preço, só que se acontecer alguma coisa mais negativa, o mercado começar a azedar, a gente vai para um degrau mais abaixo com força, porque nesse patamar de preço, né, os investidores estão mais dispostos a apertar um botão, né, e zerar suas posições com mais velocidade. Tá? E é exatamente isso que aconteceu, né, sendo estimulado aí pela fala do atual presidente, né, e depois com os indicadores, né, a gente está vendo aí, olhando para payroll, né, entendendo que, visto que a gente está olhando para payroll, né, dados de emprego continuam acelerados, existe expectativa de inflação, logo expectativa de continuidade de alta de juros, todas aquelas surpresas que a gente já conhece, todas as narrativas que a gente já conhece, né, e isso desencadeou aqui um movimento de queda. Acredito eu, olhando para a Ibovespa à vista, que temos espaço para chegar ali na região dos 107 mil pontos, pelo menos. Depois voltaria, né, para aquela região lá de 104 mil pontos, que para mim é o grande divisor de águas, né, do momento. Ou será que vai? Será que passa? Né? Como é que vai se comportar nessas regiões? Tá? Então, com o mercado esticado da maneira como está, indo para o índice futuro, tá, para terminar aqui só a análise e passar para o Garuf, né, olhando assim para a continuidade do movimento que nós tivemos na sexta-feira, certo? Olhando assim, única e exclusivamente, olhando aqui o que aconteceu na sexta-feira, final do dia. Tá? Acho que a nossa abertura ela tem espaço para acontecer, né, até mesmo lá na região de 108,260 ou, quem sabe, 107,850. Tá? Então, todos esses dois números. Então, marca aí, 108,250 ou 107,850. Beleza? Perfeito. Obrigado aí por essa análise. Daqui a pouco eu dou o meu palpite de abertura do índice aqui agora, que eu vou fazer a conta, mas antes eu quero passar para o Garuf. Só dando um bom dia para o pessoal que prestigia a gente, o William, o Tormina, dando um Miguel, Marcelino, dando um bom dia, Zé Américo, o Abelardo Neto só passou aqui para dar um oi para a gente, o Rubens Takahashi, Fábio Batista, a galera tudo dando para a gente, o Luiz Angelelli aqui, obrigado, bom dia para todo mundo. E o Momento Merchan, Beta Digital, dando um bom dia todo dia com a gente, prestigiando. Garuf, sensibilidade lá fora, como é que você que opera os ativos internacionais, as bolsas aí, principalmente as bolsas americanas, as bolsas de tecnologia aí, o setor de tecnologia parece que refugando nessa manhã de segunda-feira e viés negativo por hoje, né? Sim, para quem opera no intraday, né? Eu também opero um pouco. Aqui eu opero o índice, né? Só para fazer um comentário aí, levando aí o comentário do Guga, índice Ibov abriu um alvo para baixo, na minha análise, um alvo ali para 103, 104,
tá? Esses 3 dias negativos, eu sempre passo para a turma, o Kim, de olhar uma sequência de barras no diário, de 3 pelo menos, porque geralmente isso gera um efeito, especialmente nos Estados Unidos, gera um efeito de ir para a TV. Né? Você, assim como a BMC, né? Nos Estados Unidos tem canais só de mercado e geralmente quando você tem uma sequência negativa vira notícia, né? E isso afeta bastante o mercado americano, né? E no Ibov também isso acontece bastante quando abrem esses alvos. Eu estou um pouco preocupado com o Ibov, né? Que vai e não consegue ir. Diferente um pouco do mercado americano, que isso eu acho que fica uma informação importante para a turma que gosta de olhar sites de indicadores econômicos e acreditar que algo verde necessariamente é positivo, né? Algo vermelho pode ser negativo. Não é assim. A gente teve aí um payroll bem forte, muito forte. E isso é difícil, né, Kim? Porque a política monetária de Banco Central, ela tem atraso, né? Então, é o trabalhinho difícil que é ser o Banco Central, que você toma uma ação e tem que esperar um tempo para ver, e você pode passar a mão. E já está claro que o Banco Central americano não quer ter o risco de ter uma inflação permanente, como aconteceu no fim dos anos 70, anos 80. Foi agora 0,25, né? Depois de 6 subidas de meia, e a gente já vê o mercado sentindo aí, Kim, e o S&P ele tinha dado para a gente um pouco de fôlego no semanal, com algumas boas semanas, né? Vamos lembrar aí que ele já vem há uns 2, 3 meses já subindo, mas agora tá um pouco perigoso, porque agora é topo, né? Se a gente olha, a gente vê um topo, a gente vê ele tentando quebrar a linha de tendência, o S&P, e agora ou vai ou racha. O que eu quero dizer com isso, tá? O mercado tem, para quem compra o S&P, um stop muito curto. Você vai estar errado muito rápido. Tá? Mas se você tiver certo de uma alta, você tem um potencial muito grande de lucro. Tá? Então é aquele tipo de situação onde o mercado tenta romper um comportamento e se não for, rapidamente você sabe que está errado e parece que vai ser uma semana difícil, hein? Já tá bem forte. E você falou da tecnologia, né? O Nasdaq é o rei da volatilidade. Então, tomar cuidado, especialmente quem opera Nasdaq, que tudo lá é vezes 2, vezes 3 no S&P. E estamos de olho aí, mas um pouco pessimista a semana aí no mundo inteiro. Você que sintonizou agora que a gente está falando com o Hugo Almeida e o Eduardo Garuf trazendo a percepção de mercado aqui na abertura de uma segunda-feira negativa nas bolsas internacionais que deve contaminar a nossa bolsa também. A questão, eu acredito o seguinte, o mercado hoje, o payroll na sexta-feira, em que vem pressionando bastante, né? Talvez um possível quadro inflacionário maior ainda nos Estados Unidos. A questão é que a inflação nos Estados Unidos ela não está pelo fato de todo mundo ter dinheiro, o consumo está realmente latente. A inflação nos Estados Unidos ela está porque não tem produto. Essa é a preocupação, entende? Não tem produto. Então, é a inflação porque não tem nada, não tem a mão de obra, o dente, a cadeia da pandemia deixou uma lacuna muito grande em relação a isso. Então, a falta de produto pressiona a inflação, o que é pior, né? O que é pior. Esse é o grande problema aí na minha visão. Eu acho que realmente é preocupante, sim. Eu acho que o mercado de bolsa deve sofrer, principalmente depois do segundo semestre, né? Aproximando para 24, onde o Banco Central, como o Garuf disse, das manobras que ele faz aqui, demora um pouco de forma mais lenta. Como eu sempre falo, é um transatlântico, não um carro de velocidade. Então, caso esses efeitos sejam devagar, dose homeopática, a gente vai ter um segundo semestre bastante complicado para a Bolsa. Mas vamos pensar lá na frente. Dia a dia, uma coisa de cada vez. O dólar, quero trazer o dólar para vocês aqui, que a gente fala também muito do dólar, que as pessoas perguntam também. Eu vi uma matéria muito engraçada que tem o preço médio do índice do Big Mac. Vocês já viram eles têm uma projeção do preço do Big Mac em alguns países. E segundo essa projeção do índice Big Mac, o dólar no Brasil teria que custar 4,27%. R$ 4,27, né? E não o preço de hoje, ou seja, que o real estaria desvalorizado, né? Ou em relação ao dólar, estaria valorizado ao real 17,2%, né? Então, esse índice aí mostrando que o nosso dólar teria que estar custando R$ 4,27 perante a última projeção. Mas o dólar, a gente sabe que na semana passada ele chegou aí abaixo de R$ 5,00, mas no dia que ele foi abaixo de R$ 5,00, o presidente abriu a boca, falou de Banco Central, desceu a lenha
no Lehman, e aí o dólar voltou, e hoje voltou, e agora ele hoje não vai dificilmente cair esse dólar hoje, ainda mais com esse viés negativo lá fora e com os seus pares subindo. O que a gente tem pro dólar hoje, Guga? Bom, Brasil é Brasil, né? Brasil? Ok, os índices servem para nos trazer um direcionamento, porém quem manda é o mercado, né? Cotação, são os participantes e tudo mais. E a gente, semana passada, né, quando a gente estava com o dólar ali a 5,07, e a gente fez aquela projeção de, eu acho que o dólar tem 2 níveis para ir, né? Que seria ir para 4,96, que foi onde acabou batendo naquele dia. Eu até comentei, não acho que vai ser hoje, né? Mas tudo indica que o movimento está indo para ir bater os 4,96. Acabou batendo naquele mesmo dia, que foi uma surpresa. E, geralmente, quando esses movimentos são muito intensos, né, que vai muito intenso e volta muito intenso, ele traz, de certa forma, uma característica de fundo. E, querendo ou não, de curto prazo, parece, né, que ali se colocou um fundo, né, pontual. Né? Então, o mercado ele foi muito rápido, volta muito rápido, e agora a gente tem que ver onde ele vai parar, né? Que parece ser aí nessa região dos 5,20, 5,30. Né? Obviamente que se a gente for olhar para os nossos juros hoje, tá? Se a gente for olhar para a manutenção do nosso juro hoje, se a gente for olhar para vários ângulos, né? Tem aquela sensação de que, o dólar, né, frente ao real, ele tá caro, ele tem espaço para cair. Né? Ainda mais se a gente for pensar em exportação de grãos, de alimento, que tem aqui do Brasil e tudo mais, né? A gente não consegue, olhando para o passado, a gente não consegue aceitar muito bem essa cotação do dólar nesse patamar de preço, olhando para esses números. Quando a gente olha para a questão de fiscal, quando a gente olha para a questão de risco, né, na esfera política, né, e todo o fluxo, né, de recurso que a gente está vendo aí, em dinheiro, investimento, querendo investir no exterior, né, a gente vê um fluxo diferente, né, a gente vê um fluxo aí querendo ter saída de dólar do Brasil. Então essas coisas, né, elas precisam se equalizar e vão se equalizar e vai ser a marca no preço que a gente vai estar vendo na tela. Esse é o ponto. Né? Então quando eu vou olhar aqui para o gráfico do dólar no dia de hoje, deixa eu abrir aqui o dólar para a gente poder estudar juntos. Né? A primeira coisa que eu tenho que ver é para onde vai essa alta. Né? Então não sei se o pessoal consegue compartilhar a minha tela. 5.200 é a abertura do dólar hoje. 5.200 deve ser a abertura do dólar hoje, acredito. Então, olha só, que interessante, né? Eu tenho aqui o meu número, olhando assim mais afastado, né? O movimento mais afastado mesmo, o meu número seria para ir buscar 5.243, tá? Eu acho que tem espaço para ir até lá, certo? Olhando o último movimento, né? O movimento menor da sexta-feira passada, tá ali, ó, 5.204, ó. Tá ali meu número 5.204. Eu acho que deve abrir nessa então, faixa aí, 203, 200, 204, até aí. Então, é isso que a gente tem que ver, entendeu? Se o mercado ele vai ter espaço para poder, no 5.200 aqui, ele travar, ele parar, né? Ou ele só vai parar mesmo lá no 5.240, né? 5.243. Então, assim, obviamente que se o mercado ele for para o patamar mais acima, né, eu acho que tem um espaço muito grande para negociar, para voltar para os 5.200, né? Querendo ou não, esse 5,25, né, o 5.240, né, que seria como se fosse o 5,25 do dólar, é a expectativa do Focus, né, que saiu hoje para a cotação do dólar no final do ano. Né? Então, tem aí vai ter aí naturalmente, né, uma desaceleração no processo de compra, né, e o pessoal tirando um pouquinho o pé do acelerador e aí vai ajustar, podendo voltar para esse 5.200. Tá? Então, perfeito. É a região que eu consigo enxergar que o dólar tende a trabalhar aí nessa abertura. E vai ser interessante, né? Antes da abertura do à vista, ver qual vai ser o apetite do mercado. Será que o mercado está com esse apetite mesmo para sair as compras e levar para 5.240? Ou ele não passa esses 5.200? Né? Quero ver como é que vai ser esse apetite do mercado. E obviamente, se ele abrir para baixo, né, ou no 0 a 0, vai ter aí uma janela para ir buscar esse patamar aí de preço dos 5.200. Né? Mas perfeito. Tudo indica hoje, né? Hoje eu diria que daria para fazer aquela tua aposta da semana passada, da quinta-feira passada. Né? Que dá para postar o RG aí, que pena. O RG na abertura. Que pena que nem um dia é um dia.
O índice mais ou menos aí, para mim, a abertura nos 108 mil já vai começar a entrar em leilão. Garuf, para o dólar aí, você também acompanha o mercado do dólar futuro. Na sua análise aí, esse piso que fez semana passada, R$5, está bem distante. Como é que você está enxergando o movimento desse mercado, desse ativo específico? Vamos lá, se a gente olhar o gráfico, eu queria só deixar um insight, né? Agora lembrei do meu amigo Guga, do Trade Insights, eu quero deixar um insight para vocês. Não esqueça do DXY. Tá? É o pai dele, o pai do nosso dólar é o DXY. DXY encontrou um suporte fortíssimo na semana passada, que é um suporte no 100, que é o suporte do 100. Para quem não sabe o que é o DXY, é o índice das moedas versus o dólar, né? São 6 moedas ali, euro, libra, dólar canadense, ien, o crone sueco, franco suíço, tá? E ele encontrou ali, Kim, a média de 20 meses. Essa média é uma média importante, costuma ser um suporte importante, e ele veio com uma forte alta, então não é só razões locais, a gente tem que entender que é uma moeda, e quando a gente opera moedas, pares de moeda, a gente tem que entender que é uma relação com o mundo. O dólar veio valorizando já lá fora, coisa de 2 ou 3%, deixa eu pegar aqui, 2,5% desde quinta, e hoje o DXY está 0,33 para cima, tá? Já está porrando já. Tá? Então, o dólar lá fora, a gente vai ter dois fatores, né, Kim? O mercado local, ou seja, como a economia local afeta, né, o nosso comércio exterior, e lá fora também, se o dólar está forte, a gente não tem como segurar muito, não. Então, o DXY forte, e é um suporte, né, o Guga? É um suporte forte pra caramba, esse suporte de 5. E a falha que teve no diário, para quem gosta de olhar diário, mesmo quem opera no intraday, a falha do diário, né, da quinta-feira, é uma falha forte, tá? Então, não sei não, para baixo aí não tô acreditando muito não, Kim. Também tá difícil, pra riba, né? Também. Tá difícil essa segunda-feira aí pro investidor, não tá brincadeira não, né? A gente tem um viés negativo, por enquanto a bolsa se sustenta, a queda é só de 0,15% no leilão. O leilão aqui do índice está 108,670. E o dólar, leilão ainda, queda de 0,29%, 101,601. Leilão a gente sabe que os bancos, os participantes, Guga, o Garuf fica mandando as ofertas da distorção. Então o Guga vai colocar um lote na compra aí, sabe que vai distorcer o mercado. Com o Garuf junto então, os caras puxam 2, 3% aí que esses caras operam pesado no mercado. O famoso dedo gordo, né? Dedo gordo, não estudaram, tem... Viu? Não estudaram, tem que operar, né? Vocês estão de brincadeira. Bom, fechando a semana, uma semana... pergunta aí pra gente encerrar essa primeira parte do pré-market. Semana com indicador muito fraco, Guga, não tem nada. A Lagarde fala hoje, Christine Lagarde, mas semana de indicador vazio. Então, o mercado está meio à deriva de informações, de novas informações. Espero que as notícias que saiam na semana sejam positivas, né? Uma semana meia boba, digamos assim. Pois é, né? Acho que a gente tira aqueles movimentos direcionais mais técnicos, a gente tira e vai dar para sentir um pouco mais do viés dos investidores. Acho que uma semana leve, se por acaso vier a questionar alguns níveis de preço do mercado, a gente vai conseguir tirar esse sentimento mesmo de viés dos investidores, quem está mesmo na mesa jogando, né? Porque a gente não vai ter aí um estímulo extra novo vindo por parte dos indicadores. Então vai dar para um player do mercado. Garuf, uma semana para sentar na mão e observar o mercado? Só é análise ou uma semana para sentar o dedo aí nas operações? Se você opera no intraday, se você faz mais giro tem oportunidade todo dia, só tem que tomar cuidado. E aí eu falo para a turma do dólar, toma cuidado que quando o ambiente no diário está um ambiente lateral, como o dólar vem desde agosto, o intraday fica um pouquinho mais complicado, porque ele acaba formando padrões muito fortes de tendência, mas se você está na beira desse ambiente no diário, você toma uma reversão forte na cara. Então toma cuidado para quem opera no diário. Vou deixar também uma sugestão para a turma que gosta de gráfico aí, tá? Coloquem aí no dólar no semanal, só por curiosidade, turma, tá? Coloquem no dólar no gráfico semanal, no dólar futuro, no futuro contínuo, né? Coloca a média de 200 períodos, né, que a gente chama de média mãe, que é a mãe de todas as médias, e dá uma olhada no suporte. A média de 200 é o suporte mais forte que o dólar tem historicamente, tá? E justamente foi a rejeição de novo
tá? E não é uma vez só que ela rejeita essa média. Então, tomar cuidado aí. Eu acho que depende, né, Kim? Vamos lá, quem tá no intraday aí tem que buscar todo dia e temos que achar oportunidade aí com cuidado, tá? Com cautela e atenção. Por enquanto o leilão não abriu ainda, dólar com uma queda de 0,11, mas subindo no leilão e a bolsa caindo 0,30. Meus queridos, desejo para vocês um ótimo pregão, uma boa semana, início de semana. Pela frente aí, a gente tem muita coisa para falar. Bom, obrigado pela participação de vocês por hoje aqui, viu? Valeu, tá Kim. bom, tá bom. Obrigado, viu? Guguinha, beleza? Você quer... Guga, Valeu. como é que você tá? Vai continuar o segundo bloco aí? Como é que você tá? Você sabe que você manda. Não, eu não. Então tá bom. Eu achei que a gente ia continuar até o final aqui, que eu vi a agenda agora da BMC lá, o pessoal acabou tendo um outro convidado, mas a partir da semana que vem a gente vai estar aqui até o final, até as 9h30. Ah, então bom saber, bom saber. Você tem que me avisar, viu? Eu imaginei que a gente ia continuar aqui até o final das 9h30, eu tava com a agenda parada pra isso, mas tudo bem, vamos lá. Não, sem problema algum, cara. Você manda aqui, cara. Você tem que me avisar antes aqui que tá tudo certo. Bom, ó, a bolsa aqui, então aproveitar que vocês estão Mas aqui. o pessoal tá meio confuso hoje na produção aí, Marco. Tem que depois levar um cafezinho, uma aguinha, um chazinho, um biscoitinho pra... É segunda-feira. Vamos dar desconto que é segunda-feira. Só falar uma coisa pra vocês aqui, vamos dar uma olhada? O índice abriu aqui com uma queda de 0,42%. Até que a queda não tá muito, não. E o dólar aqui com uma queda de o dólar com uma queda, uma alta de 0,29%. Bom, os meninos já se despediram aqui, nem se despedi deles aqui, mas tá tudo certo. Vamos pro break aqui e a gente volta com a segunda parte do pré-marketing nessa segunda-feira. Fica aí, 2 minutinhos eu já volto. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, voltamos aqui com o nosso pré-marketing no canal da BMC. Você sintonizou agora, a gente está falando da abertura do mercado, o mercado que abriu hoje, né? Abriu meio azedo, mas até que a queda do índice não é tão, né? As bolsas lá fora na Europa operam com uma quedinha um pouco mais acentuada por conta de uma leitura do payroll de sexta-feira, mercado de trabalho americano forte, né? Dando uma prejudicada aí no controle da inflação pelo Banco Central americano, que está tomando as suas medidas, porém, né, o payroll forte aí preocupa e as bolsas antecipando aí uma possível recessão, inflação maior. Então, as bolsas em queda na Ásia, na Europa, nessa segunda-feira. A bolsa agora, nesse momento, ela cai 0,55%, o índice futuro cotado a 108.200 pontos, acima dos 108 mil pontos. Bolsa que caiu bastante na sexta-feira. Vou dar uma olhada no nosso chat aqui, quem está dando bom dia. Olha, o Sandro
Paradinsky, chegando aqui, já chegou dando bom dia e dando like. Obrigado, Sandro. Peter Santana, como sempre, chegando aqui também. William Tomina, dando um abraço a todos. O Joacir, bom dia, guerreiros, dando o nosso bom dia, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, dia, né? O Daniel Antônio, bom dia, Marcão e Guga. Marcão, ó. Marcão. Ai, coitado do Marcão. Tá lascado aqui, rapaz. Operando. Fala Luiz Angelelli também, todo dia dando um bom dia para nós. Fernando Batista. E vamos, que tá chegando aqui. Buenos dias, Alex. Dando um bom dia para nós. O Érico Santana também. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Vamos dar uma olhada na bolsa aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui com o nosso dólar. O dólar aqui, ó, esse cantinho pequenininho aqui, pequenininho é o dia de hoje, né? A gente viu o dia, esse espaço gigante aqui, é o dia de sexta-feira, né? Cadê quando saiu o payroll aqui? Deixa eu puxar a hora, deixa eu colocar de 5 minutos. Vamos ver o que aconteceu com o dólar na hora, né? Foi um samba-lelê aqui, 10h30 da manhã aqui, subiu na hora que saiu o payroll, né? Pode ver aqui, olha, o dólar subiu bem nessa barrinha aqui, que é o histograma que se fala, né? Esses dentes para cima aqui, mostrando o movimento de alta do dólar. Depois ele foi cadenciando devagarzinho, e o dólar subiu. Olha o dedo grosso. Opa, não, aqui. Ah, não quer. Esse meu dedo aqui, hoje está com delay. Mas o dólar trabalha abaixo dos 5.200, né? Dólar trabalha abaixo dos 5.200, mas com uma alta. Nessa manhã, a alta do dólar, por enquanto, a alta do dólar é de 0,48%. Lembrando que o dólar sobe perante o mundo inteiro. Bom, vamos trazer o convidado do dia, primeiro convidado da semana, na verdade, né? A gente estava com o Garufi de manhã, o Guga participa aqui todo santo dia, e a gente está com o Paco Moura aqui conectado. Fala, Paco, bom dia, tudo bem? Fala, Kim, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Boa semana para todo mundo. Boa semana para nós. A semana começa um pouquinho chatinha, né, Paco? Bolsa em queda, acompanhando o movimento das bolsas internacionais e uma agenda vazia. Paco, vamos ter que trazer, de manhã nós falamos com o Guga e com o Garufi, mas trazer esse assunto de novo para quem sintonizou agora. Payroll, né? Payroll na sexta-feira, ainda repercutindo nos mercados internacionais. Exatamente, e foi surpreendente o payroll por causa do ADP, né? O ADP veio mostrando aí uma informação totalmente desencontrada com o payroll, assim. É um indicador. Eu queria que você falasse para o telespectador também, já falando o que é ADP. Importante. Então, a ADP é uma prévia do payroll que sai na quinta-feira, né? E aí saiu esse indicador que mostrava que não ia ter tanto emprego assim gerado nos Estados Unidos. Era esperado ali 100 e poucos mil, salvo engano, veio 500 e poucos mil novos empregos lá nos Estados Unidos, e isso trouxe um impacto aí bem negativo aqui para a nossa moeda, né, e positivo para o dólar, né? No primeiro momento, o dólar puxou para cima, o mercado aqui caiu, principalmente por causa dessa análise, né? Era esperado ali uma normalidade na criação de novos empregos nos Estados Unidos, veio bem acima, surpreendendo todo mundo. Verdade. É a prévia do payroll, a ADP, né? Ela sai sempre antes do payroll, e essa prévia enganou todo mundo. O Ronaldinho Gaúcho olhou para um lado, tocou para o outro. Todo mundo foi para um lado, tocou para o outro, e aí já viu o que tinha que dar, né? E o índice, o dólar fazendo o movimento aí, cara, tá trabalhando, vamos falar, 200, eu vou ser comedido, 200 pontos acima do que ele alcançou no dia que ele foi abaixo de R$5. Ele trabalha agora a 5.200 o dólar aqui, trabalhando com uma amplitude muito grande, né? Uma volatilidade gigante aí do mercado. Como é que o cara vai importar e exportar, né? Como é que fica para quem tem empresa aí de importação e exportação com o câmbio nessa volatilidade? Como é que o cara vai precificar o produto? Denão dando bom dia, chegou pra gente aqui dando bom dia para nós. Ô Paco, a Bolsa, cara, a gente teve um movimento aí na sexta-feira de queda, né? Nosso índice futuro, ele trabalha nesse momento agora, para passar a cotação exata, a 108.300 pontos com uma queda de 0,49. Anteriormente, cada convidado tem a sua análise, cada convidado tem o seu viés. E essa é a magia do mercado, né? Enquanto quem acha que vai subir, compra, quem acha que vai cair, vende e sai negócio. Porque senão, você imagina, se todo mundo vai para um lado. O Garufi,
ele passou temeroso em relação, falou, pô, tô vendo a bolsa lá que pode escorregar até os 103 mil pontos, e o Guga já vem falando que os 115, essa bolsa tá esticada demais pelo movimento. Como é que você está achando o conjunto? Eu vou analisar o conjunto para depois falar um pouco de setor. Vamos lá. O índice, eu vou botar o gráfico aqui, tá? Por favor. Deixa eu compartilhar a tela se alguém quiser também que o Paco analise alguma ação, pô, pode mandar no chat aqui, pode ser, Paco? Você já faz essa gentileza aí para os nossos telespectadores aí. Claro, sem problema algum. Vamos lá. O que eu estou vendo aqui para o índice? Tá? O índice está em cima de um ponto de suporte pelo gráfico diário. A gente consegue ver que tem uma linha de tendência de alta passando exatamente nessa região. Além de tudo, se eu puxar uma retração de Fibonacci, que é muito utilizado pelo varejo, né, a gente vai identificar aqui que está chegando na retração de 61,8 do movimento completo. Para mim, esse índice sente essa região aí do 107.800, 108 mil e está devendo uma correção dessa pernada toda. Então, se eu olhar os 60 minutos, eu vejo que os 60 minutos ele está esticado das suas médias, faltando aí uma possível correção para o movimento. Essa correção podendo voltar ali na região dos 110.400, 110.500, inclusive, que é o ajuste, sem qualquer tipo de problema e sem perder ainda a sua característica pelos 60 minutos baixista, né? Então, trabalhando topos e fundos descendentes no 60, topos e fundos descendentes no 15 e no 5. Minha sugestão, né? A gente vê a grande maioria de pessoa física quebrando as contas justamente porque fica tentando achar fundo ou tentando achar topo. Espero o mercado mostrar a melhor condição, porque o mercado está volátil, a gente sabe que houveram aí na semana falas, né, entre briga de presidente da República com presidente do Banco Central, vai ser independente, não vai ser mais o Banco Central, e isso traz uma volatilidade, assusta um pouco os investidores lá de fora e acaba trazendo essa volatilidade para o mercado. Importante essa fala que a gente ouviu na semana passada, a autonomia do Banco Central, do presidente Lula, também ele, né, falou... Desceu a lenha no Jorge Paulo Lemann, dono das Americanas. Vale lembrar também, deixar uma coisa, né? Que o Jorge Paulo Lemann, está travando uma briga muito grande com o Pactual, o BTG, né? Com o BTG, que tem como seu dono André Esteves, que por coincidência é um grande amigo do presidente Lula, né? Então, Lula aí tomando as dores aí, né? Tomando as dores ou falando aí, defendendo já um lado, né? Eu também não quero entrar nessa briga, que não me interessa nada, Paco, esses caras brigando aí. Pra mim, tinha tudo entrar no gel. Sabe aquelas lutas de gel? Coloca todo mundo no gel, sai na porrada, de sunga no gel, para resolver essa briga aí, viu? Porque, olha, é brincadeira. Enquanto isso, o acionista sofre. Ô, Paco, já tem uma pessoa aqui pedindo, quem foi que pediu para você dar uma olhada no Santander, Sambi 4? É o Elcio Santana. Falou, pô, fala pra ele como é que tá o Sambi 4, o Santander. Vamos ver aqui. Vamos ver aí. Sambi 4. Santander, vamos começar com um gráfico maior aqui, que seria o gráfico diário. O Santander, para mim, ele chegou num ponto de suporte, eu consigo ver fundos anteriores nessa região, embora eu consiga ver também um acúmulo de fluxo vendedor, e com esse último aqui, no gráfico que é meu indicador, que ele me mostra a direção do preço, dizendo que por enquanto quer cair, tá? Óbvio que se eu puxar também, de novo, a retração dessa movimentação toda aqui, a gente vê que o Santander está tentando segurar entre o 78,6 e o 61,8. Eu levo muito em consideração confluências, não só retração. Então, tem retração e eu tenho movimentos que no fundo foi respeitado, ou seja, aquilo que era resistência agora vira suporte, ou aquilo que já foi suporte no passado está sendo respeitado, eu levo em consideração. Então, para mim, Santander está chegando num ponto de suporte. Se perder a mínima aí da semana, pode abrir uma queda um pouco mais acentuada para vir buscar o 13,58, R$14. Ô Paco, a gente está vendo o setor financeiro aí, os balanços americanos que saíram, a gente teve aí alguns movimentos um pouco mais negativos, principalmente dos bancos, os grandes bancos lá fora, um pouco mais cauteloso com o emergente. Você acredita que o próprio fato de um viés mais negativo para emergente pode impactar diretamente esse setor financeiro? Ou qual seria? Na minha experiência, eu acho que o setor financeiro sofre bastante quando o emergente, tem um banco, ou os grandes bancos começam a falar, olha pessoal, fica um pouco cauteloso em relação ao emergente. Eu acho que
os setores sofrem como um todo, mas o financeiro acaba sofrendo um pouco mais. Na sua experiência, qual o setor aí que sente logo a pancada, o cruzado de direita, quando vem um JP Morgan, um banco lá de fora, fala, ó, emergente aí, dá uma segurada, porque a crise está instalada? Então, nós sabemos que os gringos, né, eles são os que mais mandam aqui no nosso mercado. E qualquer fala que venha do JP, do Goldman, eles conseguem empurrar o mercado com uma fala para onde eles querem. A minha percepção é que os bancos estão sofrendo principalmente pelo fator americano, né? Porque tem um rombo bilionário para tudo que é lado de setor bancário. Então a gente tem o Bradesco sofrendo com isso, o Santander sofrendo com isso, o BTG, e acaba que eles acabam puxando o setor como um todo para baixo por causa desse que vai vir aí de trimestral, né? Porque recebimento e tudo mais é 40 bins, ou seja lá quanto for que realmente a loja americana está devendo para cada um deles. Então isso acaba puxando o mercado, e ainda vem um gringo e fala uma coisa negativa, acaba que se torna uma bola de neve e puxa o setor bancário para baixo mesmo. Arrasta todo mundo. Aproveitando que está falando do setor financeiro aí, na verdade, fazer uma análise do BPAC 11, o Pactual aí, do Igor Moraes. Não vai dar para atender todo mundo no chat hoje, mas eu vou gravando os nomes aqui, na próxima a gente vai passando, fica tranquilo, tá? Só aproveitando que a gente está no setor financeiro como um todo, então, ações do BTG, BPAC 11, por favor, Paco. Vamos lá, o BPAC, ele está chegando numa região de fundo, tá? Uma região aqui que a gente consegue ver que foi fundo anterior, ali por volta dos R$20. Por enquanto, eu tenho um fluxo forte para venda, tá? Só que eu estou tendo uma divergência de movimento. O que seria essa divergência de movimento? Eu vejo que ele fez uma perna 1 que caiu e uma perna 2 aqui corretiva. Para esta queda, eu tive uma acentuação do meu indicador de preço. Agora ele está vindo para romper o fundo, e a gente consegue reparar que o indicador ele vem fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior, e o preço querendo dizer o seguinte, ó, eu estou indo para romper o fundo. Isso a gente chama de divergência. Eu ficaria de olho para ver se isso daqui não vai ser um possível rompimento de fundo falso, para ele poder fazer mais um pullbackzinho ali, seja no gráfico diário, ou seja até mesmo num gráfico de 60 minutos, que a gente vai reparar que está faltando uma correção, tá? Pode ser que ele venha, rompa esse fundo. Olhando aqui pela projeção do movimento, o próximo alvo aí para essa possível queda seria ali na região do R$19,08. Beleza, perfeito. Ó, você que sintonizou agora aqui, acabou de chegar, acordou, atrasado, o que está acontecendo com o mercado? A Bolsa já abriu os mercados futuros de índice, que cai, e dólar que sobe, né? Por enquanto, nessa manhã de segunda-feira. A gente está conversando aqui com o Paco Moore. Saiu também o Boletim Focus, né? O Boletim Focus, que é o tradicional aí, a leitura do Banco Central em relação aos índices de inflação IPCA, por exemplo, que 2023 estava 50% de inflação aqui, os caras infartam, né? Não é Argentina. Calma, ainda não viramos uma Argentina. Tem muito tempo ainda, mas calma, se não entrar no caminho, vira. O índice de inflação IPCA 5,74 foi para 5,78, ou seja, o quadro inflacionário brasileiro subindo um pouquinho, né? E de 24, esse é 23, né? Do ano que vem, de 3,90 foi para 3,93. E o IPCA de 2025, 2026, estáveis em 3,5% ao ano. 2026 eu não sei nem se eu estou vivo, Paco, que esse mercado do jeito que está, em 26 aí, meu irmão, olha, haja coração. O PIB do Brasil, aí deu uma encolhidinha, uma pequena encolhidinha aí. 0,80 era a projeção e agora 0,79. A Selic se mantendo em 12,5% para o final do ano, segundo a projeção do Boletim Focus. E o grande dólar, a R$ 5,25. Se você parar para pensar, o dólar não está muito longe, não. O dólar está próximo aí no 5,200, né? Então 5,20, 5,25 é a projeção. Esse Boletim Focus gosta bastante desse número aí, 5,25. Ô Paco, a gente falou do payroll aqui e uma semana muito fraca de números hoje. Hoje não, a semana inteira, né?
Essa semana eu estava dando uma olhada aqui, a gente tem alguns discursos relevantes. Hoje, por exemplo, a Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, discursa, mas uma semana com indicadores muito rasos, assim, não tem nada de expressivo, o que talvez até é bom, né? Que não tenha notícia muito agravante, já que a semana começou aí com viés negativo. E uma semana com poucos indicadores, é uma semana para o investidor respirar, analisar para a semana que vem, ou é uma semana importante aí, o cara fala, quer saber, aproveitar que não tem bagunça, vou fazer minha posição para o swing trade ou para uma posição um pouco mais longa. Como é que você, Paco, analisa uma semana fraca, com indicadores muito fracos? Então, eu costumo ver o seguinte, geralmente essas segundas-feiras, né, a gente vê que tem uma agenda mais vazia. Então, se a gente pegar a segunda passada, foi um dia bem lateralizado, principalmente quando você tem uma semana que é com alguma ou alguns indicadores que vão sair. Por exemplo, semana passada tinha o ADP, tinha o payroll, nós tivemos PMI, salvo engano. Então, esses dias que não tem notícia, não tem nenhum impacto de indicador, o mercado ele tende a ficar mais amarrado, menos volátil. Quando se tem uma semana que pode ter uma notícia aqui e outra acolá, o mercado ele espera chegar próximo ao dia ou no dia para aí sim ter a volatilidade, como foi na quinta, como foi na quarta, como foi na sexta. Para essa semana a gente vai ter o IPCA, que é quinta-feira, né? O nosso IPCA aqui, que fala da inflação, e isso pode trazer algum impacto aí e seguro-desemprego também na quinta-feira lá dos Estados Unidos. Isso pode trazer um impacto. Então hoje, como eu, Paco, costumo analisar o mercado, dias sem tanta notícia impactante, o indicador impactante para sair, o mercado mais amarrado. Então eu tento evitar alongar mais as minhas operações e pegar um pouco mais de operação curta. Em dia que eu sei que tem mais volatilidade, eu tento alongar um pouco mais a minha operação para pegar mais pontos, sabendo que ele tende a deslocar mais. Lembrando que hoje a gente tem uma notícia importante, que é o Mercadante assumindo lá o BNDES. Se vai assumir, não vai, a gente não sabe, mas hoje ele toma posse lá e ele pode falar alguma coisa de como ele vai trabalhar o dinheiro do BNDES, tanto Brasil quanto Argentina, Venezuela, Cuba, essas coisas que a gente sabe que costumam injetar dinheiro, né? E isso pode trazer impacto hoje com notícia que não é indicador, que não é esperado, né, no mercado, mas que pode impactar nos nossos ativos aqui. Vai ver o vídeo do Mercadante hoje, sabe com os caras com aquele bloco de dinheiro fazendo assim, ó? Vai ser assim hoje, viu, Paco? Vai ser distribuindo para os caras aqui, Argentina, Venezuela, vai jogar para todo mundo aí, velho. Tá complicado a nossa vida. Ô, João Carvalho, bom dia para você também, viu? Ô, Paco, quero agradecer demais aí a sua participação hoje, né? Obrigado aí, boa semana para você, um bom pregão e estamos por aqui, tá? Volta mais vezes. Obrigado, Kim. Obrigado a família BMC aí, pode contar comigo. Estamos aqui para poder ajudar. Um abraço, boa semana para todo mundo. Conversamos com o Paco Moore, que é analista técnico, analisou alguns papéis com a gente hoje, nessa manhã de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, dia de Boletim Focus, que a gente passou para você, mostrando um pouquinho da data da inflação, e inflação que saiu o indicador IPCA 15, que é um dos principais medidores da inflação, que deve mostrar um pouquinho de alta, deve vir um pouquinho de alta, e o setor de consumo, que realmente na Bolsa vai ser aí o que vai olhar mais esse indicador. Em relação ao seguro-desemprego, o que o Paco acabou falando lá nos Estados Unidos que sai é um indicador assim que não tem feito muita condição, não tem trazido muita volatilidade quando tem saído. Os dados que têm mais contribuídos para uma volatilidade do mercado justamente são os dados que correspondem ao quadro inflacionário americano, como o payroll na sexta-feira, que mostrou aí trazendo um pouquinho de preocupação para as bolsas internacionais que amanheceram em queda nessa segunda-feira. Wagner de Jesus de Oliveira dando bom dia para nós e a Silvia Costa também chegou agora aqui dando um bom dia. Rubão Dantas aqui dando a sua visão em relação a ADP que saiu na semana passada e depois na sequência o payroll. Momento Jabá. Sandro Automóveis dando bom dia, um abraço para a gente aqui chegando bom dia. Vamos ver como é que está o mercado aqui? Vamos dar uma olhada, ver como é que está o índice e o dólar. Deixa eu ver aqui, vai. Vamos colocar uma ferramenta aqui, ver como é que estão os participantes, se vai subir, se vai cair, o que vai acontecer. Eu não tenho a mínima ideia.
Deixa eu colocar ativo aqui, índice. Pronto. Índice futuro. Coloquei aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vou olhar aqui para olhar lá. O índice, a gente tem um participante aqui um pouco mais... Os participantes um pouco mais vendido, né? Nessa segunda-feira. Então, a gente tem um fluxo de venda um pouco mais acentuado. Porém, a média do mercado está na casa dos 108.300 e ele trabalha bem na média que o mercado está. Um pouquinho mais de vendedor nessa abertura. A bolsa que cai 0,45%, cai menos que as bolsas lá fora. Né? A gente tem algumas quedinhas um pouco mais acentuadas. Deixa eu colocar aqui. Europa, né? Europa caindo com uma queda de mais de 1%. E as principais bolsas lá dos Estados Unidos também caem ali. Destaque para Nasdaq até que recuperou. Nasdaq caía quase 1,5%, está caindo agora 0,91%. Deu uma melhora nas bolsas americanas lá e o nosso índice cai 0,40%, muito em linha lá com o que está acontecendo lá fora. Deixa eu trazer esse mesmo movimento para o dólar, falar um pouquinho aqui do dólar. Dólar futuro. Dólar futuro já diferente, aí um fluxo um pouquinho mais acentuado na compra. A cotação do dólar agora, ele está com uma alta de 0,54%, o dólar que abriu um pouco mais para baixo. A gente falava aí antes da abertura do mercado que 5.200 era o preço justo do mercado e ele trabalha justamente no 5.200, né? Então o mercado deu uma oportunidade aí nessa abertura, ele abriu distorcido, né? Então ele está equalizando agora aí a compra e o dólar 5.200 é o preço, ele trabalha 9.899, 5.200 era o preço mais ou menos correto para o mercado se trabalhar. E ele trabalha agora com um fluxo um pouquinho mais de comprador. Lembrando que o dólar aí, ele trabalha 240 pontos pelo menos ali da mínima que foi na semana passada, abaixo de R$5. Ou seja, a amplitude que o dólar fez, a volatilidade esses dias ali, realmente foi teste para cardíaco. A semana, a gente tem uma semana muito fraca de indicadores aí. Ainda o mercado vai equalizar o indicador de sexta-feira, né, que trouxe uma preocupação para o mercado, deixando talvez ali os Estados Unidos com a inflação um pouquinho, por um tempo um pouco maior do que o esperado, ou quem sabe até mesmo uma alta um pouco mais incisiva do próprio presidente do Banco Central americano. A Christine Lagarde, que deu alta no Banco Central na semana passada de 0,5% para o bloco europeu, fala hoje, discurso ali também, e as bolsas europeias operam com uma queda um pouquinho mais expressiva, né? Uma queda meio que generalizada, mas cautela. Acho que a palavra agora para essa manhã de segunda-feira é cautela. Então a gente passou o índice dólar, eu quero só passar aqui a outra ferramenta, a variação aqui da análise de variação desses ativos. Vou colocar de novo aqui, só um segundo, por favor, que a gente está traçando. É isso aqui, o dólar fechou. Vou tentar ampliar um pouco aqui, ó. Pronto, ampliou um pouquinho, ficou aqui. Vamos focar aqui, beleza? É porque ela não amplia tudo aqui. Então, o dólar que fechou a R$ 5,170, ele está com uma quedinha aí mais ou menos, não quedinha não, né? Uma alta aí de 0,5%, que ele trabalha agora, ele está na casa dos 5.200. A segunda parada dele aqui, 5.250 ali, é uma alta de 1,5%, onde, teoricamente, ele seria o limite, né, de uma possível alta nesse início de mercado financeiro. Já o índice futuro, trocando aqui, ele fechou a 108.860, o índice futuro. O vencimento do índice é a semana que vem, né? Lembrando que o índice futuro, ele vence na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. Ou seja, esse vencimento do índice, ele vence na quarta-feira da próxima semana. 108.860, a queda de 0,5%, ele trabalha próximo aqui aos 108.316. Uma parada para hoje aqui, um piso, né? Digamos assim, o 107.770, foi até onde o Guga acabou passando para a gente aqui esse número aqui, que seria um possível fim da linha, né? Mas o índice que estava trabalhando há um tempo atrás ali, próximo aos 114 mil, né? Tentando ganhar força aí, e derreteu ali 108 mil pontos aí, é o preço que o índice vem trabalhando nesse momento, tá? Então, mais uma vez aí, dando esse overview, a Bolsa
queda de 0,47, dólar malta 0,44. Alguns setores aí a papelada vai abrir às 10 horas da manhã, onde o mercado deve realmente se ajustar, as bolsas abrem, né? E aí, a agenda do dia aqui, a gente tem indicador, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa importante. Fora o discurso da Lagarde, que é às 3 horas da tarde, a gente tem uma agenda muito fraca mesmo, tá? Nem número na China, nada a gente tem. Essa segunda-feira vai ficar uma segunda-feira tranquila, mas o mercado é volátil. Bom, gente, amanhã tem mais aqui, vamos encerrando hoje o nosso pré-marketing. Quero agradecer demais a sua audiência, desejo a todos um bom pregão. Vocês vão continuar com mais informações de mercado financeiro, aqui com a Paula Moraes e com o Felipe Nascimento, BMC News. Continue por aqui, se inscreve no canal e dá like também, beleza? Amanhã a gente volta. Beijo!